Hoje vamos pensar na família, né? No plano de Deus para a sua família, no plano de Deus para a sua família natural, a sua família de sangue, de afinidade, e depois, à noite, nós veremos o que Deus tem de planejamento para a sua família espiritual. Deus criou apenas 2 instituições neste mundo, apenas 2. Deus não fez hospitais, escolas, governos. Deus fez 2 coisas. Ele criou a família e ele criou a igreja. São as 2 instituições que Deus diretamente criou. É claro que ele abençoa a criação de outras instituições, mas Deus se preocupou em estabelecer pessoalmente, diretamente, o próprio Deus, primeiro a família e depois a igreja, que também é uma família. Agora, essas 2 instituições estão debaixo de grande ataque do Satanás. Ele quer destruir a família e ele quer destruir a igreja. E nós vamos pensar em como receber de Deus direção e receber seu plano para proteger nossa família e nossa igreja, tá bom? Mas antes nós vamos orar mais uma vez. Pega o seu celular, por favor. Aí no seu bolso, na sua bolsa, pega aí. Liga e abre aí no WhatsApp. No Zap aí. Agora imagine que aparecesse um número com um recado. O número é 7777-7777. 7 é o número da perfeição. E estivesse um recadinho para você: filho, filha, preste atenção, que eu tenho algo para falar no seu coração, ao seu coração, nesta manhã. Você ia gostar desse recado? Ia gostar, ia prestar bem atenção, né? Se você quiser usar o seu smartphone, o seu tablet, pode. Mas use para consultar a Bíblia, ou algum dicionário, para interagir. Na nossa igreja a gente diz, se quiser mandar um Twitter para alguém, mande sobre o que você ouviu na mensagem, não é? Mas não se distraia, porque Deus tem um recado para você. E nós vamos orar por isso. Deus quer falar no seu coração, tá? Deus tem um recado para você. Preste atenção, Deus tem um recado para você. Ai, pastor, preciso tanto que o meu marido ouça essa palavra. Meu marido, minha esposa, meu filho, meu pai. Não, o recado agora é para você. Tá bom? O recado que Deus tem para o marido, para a esposa, Ele dará também. Mas agora receba esse recado para você. Vamos orar por isso? Pai, nós nos colocamos na Tua presença e, em nome de Jesus, abrimos nossa mente e coração para receber tudo o que o Senhor tem para nós. E aquilo que não é Teu, aquilo que o Senhor não tem para nós, aquilo, ó Deus, que não é a Tua vontade, nós rejeitamos em nome de Jesus. E repreendemos todas as forças das trevas que querem nos distrair e nos atrapalhar. Repreendemos os demônios. E, ó Deus, declaramos que este lugar é santo, este momento é santo, e nós estamos na Tua santa presença. Santifica-nos, ó Deus, abençoa-nos agora, abre a nossa mente, o nosso coração, para receber a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Você sabia que nós vivemos a geração mais especial em alguns aspectos de toda a história da humanidade? Você está vivendo, talvez, a geração mais interessante da história da humanidade. Não digo interessante no sentido de melhor, mas ela certamente tem algumas características que nenhuma outra geração viveu. Por exemplo, nos últimos 5 anos, a humanidade acumulou mais conhecimento nos últimos 5 anos do que nos 5.000 anos anteriores. Sabia disso?
Tem mais conhecimento hoje à disposição de qualquer pessoa do que em qualquer outra época da humanidade. Um garoto que acabou de aprender a ler com 6, 7 anos, através de um computador, de um telefone, ele acessa informações que nem os maiores sábios da antiguidade poderiam acessar. Por exemplo, hoje nós não poderíamos ter um Leonardo da Vinci. Ele viveu nos anos lá 1500, ele era cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta. Hoje não daria para ser isso. De jeito nenhum. Há 40 anos atrás, quando eu ia com a minha mãe para o supermercado, assim, tinha 2 ou 3 marcas de sabonete, de pasta de dente, né? Essas coisas. Hoje, você fica paralisado, né? Com tantas opções de cores, formatos, odores, não é? E você tem que escolher. Antigamente era fácil escolher, tinha 2 ou 3. Hoje tem dezenas e dezenas e dezenas de opções. Também, no passado, poucas carreiras, aquelas carreiras clássicas, né? Medicina, engenharia, advocacia. Mas hoje também se multiplicam as áreas do conhecimento. Eu fico com pena dos meninos que estão se preparando para o vestibular. É tanta opção. Eles ficam doidos, não sabem direito o que escolher. No tempo dos meus avós, quem sabia ler e escrever era exceção. No tempo do meu pai, quem tinha ensino médio e sabia datilografar, já saía na frente. Você sabe o que é datilografia? Não sei se você já fez esse curso, eu fiz. No meu tempo de adolescente, jovem, se você tinha um curso técnico bom, ou até um curso superior, e soubesse um pouquinho de informática, WordStar, Lotus 123, que nome feio é esse, pastor? Eram programas, Basic, COBOL. E ela, se soubesse falar um pouquinho de inglês, aí pronto, estava resolvida a história, né? Hoje, a moçada tem que fazer pós-graduação, tem que dominar, no mínimo, o inglês. O inglês hoje é básico. Eles precisam estudar cada vez mais, todos nós, né? Quando eu era garoto, nas igrejas, só o pastor tinha curso superior, quando tinha. Hoje, a turma toda, se eu perguntar aqui quantos têm cursos superiores, muita gente vai se manifestar. Em 2013, queridos, foram lançados só nos Estados Unidos 764 mil novos livros. 2013, já tem 4 anos. Houve um crescimento de 181%. Quando eu me formei no seminário em 89, alguns daqui não tinham nem nascido, eu lembro que eu conseguia ler os livros evangélicos que as editoras lançavam. Elas lançavam 1, 2 por mês. Hoje, são dezenas e dezenas, todos os meses. Eu não consigo dar conta. Eu vou numa livraria, eu fico nervoso. Vou num evento, tem aquelas livrarias assim, eu fico nervoso, porque eu já estou com uma fileira de livros na minha prateleira me esperando lá. Todos os dias eles falam para mim, me leia, mas eu não consigo. É muita coisa. Nós temos, só no Brasil, mais de 100 editoras evangélicas. Alimentação. Cada dia tem uma coisa nova, né? Um dia o ovo faz mal, outro dia faz bem. Um dia o chocolate faz mal, outro dia faz bem. Aleluia, né? Um dia café faz mal, outro dia faz bem. Aleluia, 2 vezes. Não é? A onda agora é suco verde, batata doce. Não é? Assim, difícil decidir. E quem está criando filhos? O meu já está criado e casado, graças a Deus. Gabriel já está casado. Mas eu fico pensando quem está criando filhos,
O tanto de bobagem que houve, o tanto de informação contraditória que houve, vai traumatizar o filho com isso, aquilo, outro, vai atrapalhar. As pessoas não sabem mais como criar seus filhos, o governo não ajuda, só atrapalha nisso, dá informações contraditórias, os especialistas falam coisas contraditórias. Aliás, a disciplina dada em casa, a educação dada em casa, ela está cada vez mais fraca, mais diluída por um senso de disciplina, de educação que não é bíblico e se espalha pelas escolas e instituições. Opções de lazer. Quando chegou a televisão lá em casa, no início da década de 70, a gente botava uma antena no telhado, né? Aí botava, quando você queria trocar de canal, tinha uns 10 canais só. Aí você ia lá no aparelho e fazia assim, clac, 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 trocava de canal. Aí sentava. Aí você queria trocar de canal, você levantava e clac, 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 aí sentava. Aí às vezes ficava ruim, ia lá mexendo na antena no telhado, acerta a antena, aí ficava, tá bom, para. Aí voltar, clac, clac. Não, agora não, mexe um pouco mais. Era um negócio sério, né? O pessoal mais novo deve estar dando risada. Né? Era assim mesmo, era essa a rotina. Você ia na antena, mexia, né, ajustava canal, era um trem. 10 canais, no máximo, tinha 6. Hoje são centenas. 30 anos atrás, queridos, acreditem, 30 anos atrás não existia internet e nem aparelho celular. Você se comunicava por carta, telegrama, telefone fixo. Telefone fixo era difícil ter, não é? Hoje, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram e por aí vai. Eu conheci um irmão que a profissão dele era criar grupos de redes sociais específicos. Por exemplo, ele cria, se você quiser, ele cria um grupo de rede social para tocadores de viola caipira. E por aí vai. Por que eu estou falando isso tudo? Porque nós estamos perdidos no meio de tantas e tantas e tantas e tantas informações. Temos que tomar decisões todos os dias que os nossos antepassados não precisavam tomar. Escolhas que eles não tinham que fazer. Estímulos que eles não tinham. Não é? Eu e a Vera estávamos olhando ali o WhatsApp, o tanto de coisa que a gente recebe todo dia, muita coisa inútil, inclusive. Não é? Como é que a gente se vira aí com tanta informação? Para alguns, a solução é o especialista. Você já viu que toda reportagem na televisão tem um especialista? Tem especialista para dizer o óbvio. Alguém diz assim, você que vai dirigir precisa dormir, descansar um pouquinho antes de viajar. O especialista diz, né? Para ter boa saúde, você tem que tomar cuidado com a alimentação e tal. É claro que especialistas são importantes, né? Eles nos ajudam em muitas coisas, mas às vezes eles dizem só o óbvio. E tem gente que se sente tão incapaz de tomar decisões que contrata especialista até para arrumar as gavetas e as malas. Você sabia disso? Que tem gente contratada hoje para arrumar a gaveta? Para arrumar a sua roupa? Sabia disso? Tem gente que ganha dinheiro com essa. É mesmo, pastor, eu sei arrumar bem, vou virar um especialista. Pode virar. Precisamos saber como nos comportar, como agir no mundo com tantos estímulos, com tantas opções, com tanta conversa, com tanto barulho. Como que eu cuido da família? A gente pensa assim, eu não tenho tempo para dar conta disso tudo, não é? Vamos passar um vídeo aí que fala sobre não ter tempo. Eu queria mais tempo. Tempo para dizer ao meu filho que o amo mais que qualquer coisa. Levanta, levanta! Seja homem, rapaz! Tempo para entendê-lo melhor. Mentira! Você não está indo para casa de amigos, só aqueles músicos. Escutar suas opiniões. É
assim? Então sai! Para poder falar com ele, ouvir suas canções, para dizer que sinto muito. Gostaria de ter feito mais. Eu queria mais tempo. Tempo para fazer o que eu nunca fiz. Para falar melhor do carinho que eu tenho por ele. Essa vida é uma insegurança. Como fazer para cuidar bem da família, para seguir o plano de Deus para a família? Nós vamos ver o vídeo de novo. Eu quero que você pense no seu relacionamento com seus filhos, com a sua esposa, com seus pais, com seus irmãos, com seus amigos. Pense o quanto você precisa dedicar-se a isso. Vamos ver de novo. E medite nessa realidade enquanto você vê. Eu queria mais tempo. Tempo para dizer ao meu filho que eu amo mais que qualquer coisa. Levanta, levanta! Seja homem, rapaz! Tempo para entendê-lo melhor. Mentira! Você não está indo para casa de amigos, só aqueles músicos. Escutar suas opiniões. Ah, é assim? Então sai! Para poder falar com ele, ouvir suas canções, para dizer que sinto muito. Gostaria de ter feito mais. Eu queria mais tempo. Tempo para fazer o que eu nunca fiz. Para falar melhor do carinho que eu tenho por ele. Essa vida é uma insegurança. Enquanto preparava esta mensagem, vi este vídeo, eu pensei nos meus relacionamentos com a minha esposa, com meu filho, com os meus pais, com os meus irmãos. E é algo que nós temos que tomar muito cuidado, que a vida passa. Vamos aprender com a Bíblia como cuidar bem de nossa família. Eu quero convidar você a aprender com um personagem da Bíblia que cuidou da família por 900 anos. Você quer conselho de alguém que cuidou da família por 900 anos? Eu acho que é alguém que pode ensinar para nós, né? Seu nome, Noé. Noé cuidou da família dele por 900 anos. Então vamos aprender com Noé como cuidar bem da nossa família. Ele está 950, mas essa é a idade dele, né? Vamos imaginar aí que ele cuidou por uns 900 anos. Queridos, para cuidar bem da sua família, primeiro, aprenda com Deus. Aprenda com Deus.
O texto de Gênesis 6, 9 diz: esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. O que é andar com Deus? Ele conversava com Deus. Ele ouvia Deus. Ele fazia perguntas para Deus. Quando ele tinha dúvidas, ele perguntava para Deus. Ele caminhava com Deus como nós caminhamos com amigos, com pessoas próximas. Ele aprendia com Deus. Se você quer cuidar bem de sua família, é preciso aprender com Deus, andar com Deus. Quando você pega um avião, antes de cada viagem, tem uma palestrinha sobre segurança. Aí uma das coisas que se diz é assim: em casos de despressurização ou algum outro tipo de problema, máscaras de oxigênio vão cair. Quando eu ouvi essa palestra a primeira vez, teve uma coisa que chamou muito minha atenção. As pessoas, os comissários de bordo, dizem assim: primeiro, coloque a máscara em você. Depois você coloca em uma criança, uma pessoa que não pode fazer isso sozinho. Eu achei estranha aquela palavra a primeira vez, mas aí depois eu entendi. Quando despressuriza o avião, as pessoas costumam desmaiar. Então, primeiro você coloca em você, para você não desmaiar, depois você ajuda o outro. Se você não estiver muito bem com Deus, muito saudável, muito seguro, você não poderá cuidar bem da sua esposa, do seu esposo, do seu filho, dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus amigos ou da igreja. Primeiro, ande com Deus e esteja muito bem no seu relacionamento com Deus. Pastor, como é que eu faço isso? São aquelas coisas clássicas. Separar um tempo diário para conversar com Deus. Não precisa ser muito tempo. Se você não está acostumado, comece devagarinho, alguns poucos minutos. Mas conversa com Deus, separa um tempo. Leia a palavra de Deus todos os dias. Invada o seu ambiente da presença de Deus. Coloque músicas que falam de Deus. Coloque na sua leitura, nos seus afazeres, a presença de Deus. Leia livros que falem de Deus. Selecione coisas na televisão, na internet, que tenham a ver com Deus. Espalhe a palavra de Deus, coloque no seu espelho, na casa, em todo lugar. Mas enche o seu ambiente da presença de Deus. Tem pessoas que passam a semana inteira sem nenhum contato com Deus, nenhum. Aí chegam num domingo de manhã ou à noite, é que vão receber alguma coisa. Imagine se você só almoçasse, só fizesse refeição uma vez por semana. Imagine. Que você só jantasse ou só almoçasse uma vez na semana. Como é que você ia ficar o resto da semana? Então, querido, se você quiser bem cuidar da sua família, aproxime-se de Deus, aprenda com Deus, ande com Deus. Ande com Deus. Coloca a máscara em você. Eu e Vera cuidamos de alguns casais e algumas pessoas, aliás, quase sempre os casais, quando estão em dificuldade, um sempre quer que o outro mude. Não é, pastor? É sempre o outro que está errado. E a gente sempre dá o mesmo conselho: cuide do seu coração. Ande com Deus, porque você andando com Deus, você vai poder resolver essa situação. Mesmo que as coisas externas não mudem muito, mas você estará melhor, você vai ficar mais forte, você vai conseguir andar. Ande com Deus, não espere que o outro mude. Ande você com Deus para as coisas melhorarem. Então, anda com Deus. Agora, além de aprender com Deus, de andar com Deus, é preciso decidir obedecer.
Então, a segunda orientação é obedeça. Porque eu sei de gente que não perde culto, lê a Bíblia todo dia. Tem gente assim, interessante, tem gente que é rato de igreja, está lá todo culto, toda atividade, aprende o tempo todo, mas não muda. Os fariseus conheciam a Bíblia de cor, gente. Eles não eram pessoas melhores por causa do conhecimento. Eu conheço gente que, se você perguntar quem foi Nabucodonosor, ele dá uma aula. Se você perguntar o que é uma dracma, ele consegue fazer a conversão de real para dracma, a moeda daquela época. Ele sabe qual é a distância de Jerusalém para Samaria em quilômetros, milhas normais e milhas romanas. Ele sabe qual é a umidade relativa do ar perto do Mar Morto. Tem um cabeção teológico e um coração pequenininho. Então, não basta você conhecer a verdade. Você precisa se posicionar de obedecer a essa verdade. É um posicionamento no mundo espiritual. Você diz assim: eu decido fazer isto ou não fazer isto. Às vezes, aconselhando casais, eu tenho que dizer assim: você tem que se posicionar. Eu estava conversando com um casado de pouquinho, e já estava começando a falar de separação. Eu falei assim: esta palavra é proibida na conversa de vocês, no vocabulário de vocês. Vocês não podem sequer citar a palavra divórcio e separação. Vocês têm que se posicionar e dizer assim: não vou me separar. A não ser em casos muito extremos, né? Há casos de violência, de alcoolismo, de drogas, que até a gente recomenda separar por um pouco de tempo até resolver, né? Separação de corpos. Mas a gente tem que se posicionar. No dia da doença, no dia do problema, no dia da tentação, no dia da dor, eu tenho que me posicionar. Conversei com meu filho essa semana, ele está passando por umas dificuldades. Eu disse: filho, a gente tem que tomar uma decisão na vida. Várias decisões. Uma delas é que você vai confiar em Deus, não importa o que aconteça. Você estará com Deus, não importa o que aconteça. Você vai amar a Deus, não importa o que aconteça. É um posicionamento. Eu já me vacinei contra a tentação antes dela chegar. Não falaram aqui de vacinação? Você tem que se vacinar antes do problema chegar. Eu estou com Deus e não abro. Eu estou com a minha família e não abro. Eu estou com o meu casamento e não abro. Você tem que se posicionar. Virão os problemas, as dificuldades, as tentações, as crises, mas é esse posicionamento que vai prevalecer no final. Então, obedeça. Veja o que diz a Bíblia. Noé fez tudo exatamente como Deus tinha ordenado. Queridos, não sei se você sabe, mas no tempo de Noé não havia chovido ainda sobre a terra. Sabia disso? Que não tinha chuva. Ninguém tinha visto chuva. A Bíblia diz que era um vapor, uma relva que descia sobre a terra. Dizem os estudiosos que havia uma camada de nuvem muito maior do que nós temos hoje, que protegia a Terra dos raios solares mais do que temos hoje. Inclusive, alguns acreditam que aquele pessoal vivia muito mais do que nós vivemos hoje, em parte por causa das condições climáticas. Não totalmente, a vitalidade antes do pecado ser maior era maior também. Mas dizem os estudiosos que o clima da Terra era diferente. E não havia chovido. Aí Deus diz para ele: Noé, construa uma barca, porque eu vou mandar chuva, água do céu. Imagine que alguém dissesse para você: aqui em Americana, quilômetros e quilômetros longe do mar, constrói um barco aqui. Era mais ou menos isso. Muitos quilômetros longe do mar,
foi que Noé construiu o barco. Então, Deus fala para ele, constrói um barco, quilômetros, milhares de quilômetros, talvez longe do mar, e mais, porque eu vou mandar água do céu. Para nós, queridos, que conhecemos a história toda, faz todo sentido, né? Claro, vai cair o dilúvio, né? Mas pensa você no lugar de Noé. Se Deus lhe desse uma ordem dessa, ia parecer absurda, estranha. Não é? Construir um barco aqui, porque vai cair água do céu. Nunca vi isso. E Noé já tinha seus 500 anos, 400 anos. Aí ele fica 120 anos construindo esse negócio, se preparando, não só construindo, mas se preparando. A gente não consegue esperar 120 segundos, 120 anos. Gente, esse negócio de obedecer não é fácil, não. Porque obediência, às vezes, é esperar, é acreditar naquilo que você não tem nenhuma segurança, não tem nenhuma informação adicional. Você acha que Deus já te dá tudo pronto? Deus me dá o plano completinho aqui, ó, do primeiro capítulo até o epílogo, eu quero saber de tudo, do prefácio até o epílogo, me dá o plano todinho aqui, Deus. Deus disse, não, vou te dar aos poucos, anda comigo, caminha comigo, me obedece. Não é fácil. Se fosse fácil, todos fariam. Exige fé, exige disciplina, exige paciência, ouvir a voz de Deus e obedecê-lo, mesmo quando não faz sentido. Pensa, por exemplo, Abraão. Deus fala para ele, mata o teu filho. E Abraão pensou, matar o Isaque? Mas foi Deus que me deu Isaque. Outra coisa, ele não é o Deus dos pagãos que fazem sacrifícios humanos. Como é que é essa história de matar gente? Não faz sentido. Não faz sentido. Eu quero dizer para você que, às vezes, Deus não faz sentido. Porque Deus está acima dos seus sentidos. Como é que ele faz sentido? Ele está acima. Tem horas, querido, que a única coisa a fazer é obedecer. Você não tem como saber o que vai acontecer. É só obedecer. Obedeça. Faça o que Deus mandar fazer. Essa é a ordem do Senhor. Noé foi obediente, por isso prosperou. Terceiro, nesse processo de andar com Deus, obedecer a Deus, você tem que ter algumas prioridades. Priorize sua família. Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, preste atenção no que está escrito aí, construiu uma arca para salvar todo mundo? Não dava. Salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Noé cuidou de sua família. Colocou sua família lá. Colocou sua esposa, seus filhos e suas noras naquela arca. Deus desceria juízo sobre a terra. E Noé disse, bom, Deus escolheu a mim para ser aquele que vai construir essa arca para salvar o que pode ser salvo, e lá vou colocar a minha família. É claro, queridos, que a nossa vida é uma vida só. Né? Você, ao mesmo tempo, é pai, ao mesmo tempo é filho, ao mesmo tempo é empregado, ao mesmo tempo é alguém da igreja, não é? Se você tem uma responsabilidade na igreja, você não é só líder aqui ou cristão aqui. Você é cristão no trabalho, na escola. Nós somos tudo ao mesmo tempo. Nós somos pai, filho, empregado, estudante, marido, esposa, tudo ao mesmo tempo. A vida é uma só. Não dá para botar a vida em caixinhas, não é? Essa é a caixinha da família, essa é a caixinha da igreja, essa é a caixinha da minha profissão. É claro que não é isso. A vida é uma só. Mas dentro desta unidade, dentro desta
deste conjunto de tudo que nós somos e vivemos, algumas coisas têm mais peso. E uma das coisas que tem muito peso é a nossa família. Então você precisa priorizar, sim, a sua família. Se você receber um convite profissional que você sabe que vai prejudicar seu casamento, você vai escolher o quê? Crescer na profissão ou vai escolher seu casamento? Muitos têm escolhido a profissão. Deixado os filhos, deixado a esposa, o esposo, não é? São escolhas, são prioridades. Entre estar com seu filho mais tempo e fazer uma outra coisa, o que é mais importante? Uma vez eu conversei com um pastor, e a igreja dele, perto de um estádio de futebol muito famoso aqui em São Paulo, não vou dizer o nome, e com muitos torcedores fanáticos lá do time, e eu disse assim, como é que é essa história desse povo todo aqui? Ele falou, rapaz, é complicado. Aqui, se você perguntar para o torcedor fanático do time, se ele tiver que escolher entre a família dele e o time, ele vai dizer assim, pastor, faz outra pergunta. Essa eu não posso responder. Eu falei, você está brincando? Eu falei, não, tem gente assim. E tem, né? Que se tiver que escolher entre a família e outra coisa, ele escolhe outra coisa, talvez. Qual é a prioridade? E prioridade não é teoria, tem que ser na prática. Escolhas, decisões. Deus, a família estão no centro, seu filho, seu casamento. Noé fez assim, ele priorizou a sua família. Ele colocou a família como algo essencial. Ele diz ali que ele construiu para cuidar da família. Não é? Priorizou a família. Construiu para salvar a família. O que é que você está construindo? E você está construindo para salvar a sua família? Sua carreira, seu ministério, seu patrimônio? Você está fazendo isso por sua família? É muito importante pensar nisso. Outra coisa importantíssima, é o 4 aí, pode colocar, Davi, é cumprir o seu papel bíblico no lar. Cumprir a sua parte nessa história. Olha o que diz o texto, Gênesis 6:18. Com você estabelecerei a minha aliança. Deus falando com Noé. E você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E em Gênesis 8:20. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocaustos, queimando-os sobre o altar. Preste atenção numa coisa aqui. Noé era o sacerdote da sua família. É claro que as regras familiares e de convívio social daquela época eram diferentes de hoje. Aquela era uma época patriarcal. Mas existem princípios, independentemente das normas culturais, das regras culturais, princípios. E não vou aqui dar curso sobre família, porque eu tenho certeza que vocês têm isso aqui muito bem. E tenho certeza que uma das aulas é sobre o papel da esposa, do esposo, dos filhos no lar. Não é, pastor? Eu tenho certeza que vocês recebem muita instrução sobre isso aqui. Mas o que eu quero reforçar é o seguinte, existem papéis. Papel do esposo, papel da esposa, papel do filho. Papel do genro. Né? Genro é um negócio, né, pastor? Aí o pastor não sabe o que é genro, nem eu. Só quem tem filho. Tem papel para cada um. E, às vezes, os papéis são trocados. Eu conheço famílias que quem manda é o filho. Eu conheço família que quem lidera é a esposa. O homem não decide nada. Papéis invertidos. Não é? Crianças mandando nos pais. Eu quero e quero desse jeito.
E o pai diz, sim, senhor, sim, senhora, e faz. Papéis fora do lugar. Estava muito claro naquela família, estava muito claro quais eram os papéis. Quem liderava, quem representava a família, quem falava com Deus, quem erigia o altar, quem sacrificava, estava claro. Pastor, é do mesmo jeito naquela época e hoje também? Não, tem diferenças. Né? Com o período da graça, o derramamento do Espírito, a Bíblia vai falar que houve mudança nessa área, mas existem princípios. E se você não obedecer os princípios, como diziam os antigos latinos, femalis bestares pantanorum est, a vaca foi para o brejo. Se você não tomar cuidado, femalis bestares pantanorum est, a vaca vai para o brejo. Cuidado. Esposa, cuidado. Você está tomando o lugar do seu marido? Marido, cuidado. Você está deixando de exercer seu papel ou está tomando o lugar da esposa? Filho, cuidado. Está querendo assumir o papel dos pais? Ou os pais de filhos? Cuidado. Cuidado. Porque isso não faz bem. Cada um tem seu papel. Você precisa saber qual é o seu. Pastor, qual é meu papel? Faça os cursos de família que essa igreja tem aqui, você vai saber. Leia a Bíblia, leia os livros, faça os cursos, você vai saber qual é o seu papel. E cumpra esse papel. Cumpra o seu papel, não o papel do outro. Ah, pastor, mas o meu marido não faz a parte dele. Ora, Deus, espera, mas não vai você fazer o papel dele. E o nosso país tem muito esse problema. Nosso país, queridos, tem um problema seríssimo de autoridade masculina. Seríssimo. Daria para fazer uma palestra, um curso só sobre isso. Quantas mulheres têm que ser pai e mãe dentro de casa? Porque o marido é um omisso, o marido é um beberrão, o marido é um mulherengo, o marido não para em casa. Não é? O negócio é tão sério que nós somos um país que tem uma padroeira, a mulher no lugar do homem. Não é nossa, mas para o país é, né? Ah, tem padroeira. Mulher no lugar do homem, gente. Olha o negócio como é que é sério. Nós temos um problema sério de orfandade no nosso país, a ausência de pai. Você sabia que pelo menos 1/3 da população brasileira é órfã? Não tem o nome do pai na certidão de nascimento, você sabia disso? São José dos Campos, que é uma cidade rica, alguns anos atrás a prefeitura mapeou nas crianças de ensino fundamental da rede municipal, crianças da rede municipal, do ensino fundamental, 52% das crianças não tinham o nome do pai na certidão de nascimento. Isso há cerca de 10 anos atrás. Em São José dos Campos, hein? Em Brasília, tempo que nós moramos lá, o governo do Distrito Federal, a Defensoria Pública, o Ministério Público fizeram uma grande campanha para reconhecimento de paternidade. Muita gente sem o nome do pai. Aí estavam disponibilizando exames de DNA de graça para fazer reconhecimento de paternidade. Veja a ausência de pai. A ausência de figura masculina, a ausência de liderança aqui. E sabe o que é pior? Tem muita gente casada direitinho, mora os dois na mesma casa e tal, mas os papéis estão invertidos, trocados, apagados. Como é que o negócio dá certo assim? Não dá certo. Não dá certo. Homens! Presta atenção, homem. Enche o peito aí, ó. Enche o peito. Homens com H. Sejam homens. Tem um amigo meu que diz assim, seja macho alfa, né? Seja o líder. Homem, seja homem, com H maiúsculo. Homem. Mulheres, sejam mulheres. E filhos, sejam filhos.
Pais, sejam pais. Porque quando os papéis se invertem, é uma bagunça. Não dá certo. Por isso que a Bíblia é muito clara, que Deus falava com Noé. Naquela época era assim. Hoje ele fala com os dois. Mas era com Noé. Quem ia lá e prestava o altar era o patriarca, era Noé. Hoje é diferente, mas os princípios são os mesmos. Tem papel para cada um. Você não vê nem a esposa, nem os filhos, eram 3 filhos homens, nenhum deles tentando exercer o papel do pai. Papéis claros, definidos. Quando isso não acontece, é uma bagunça. Cuidado com isso, é muito sério. Busque ajuda se você tem dificuldade. Busque ajuda, que tem jeito, tem conserto. Esposa, se você está angustiada que o seu marido não é líder, vai buscar a Deus, porque Deus instituiu ele como líder. Então, um dia Deus vai tocá-lo se você clamar. Um dia ele pode não ser líder de nada. Nem da fila ali ele consegue liderar. Mas da sua casa ele vai liderar. Porque isso é um princípio bíblico. Filho, seja filho, obedeça seus pais. E tem mais. A Bíblia diz que se você quiser viver mais nesse mundo, tem que honrar o pai, viu? Tem gente morrendo cedo aí, a gente diz, por que fulano morreu? Desonrou o pai. Está morrendo cedo. Graças a Deus eu honrei meus pais, continuo honrando, eles estão vivos ainda, eu continuo honrando. Eu quero viver mais de 100 anos, então vou honrá-los mais ainda. Os dois estão vivos. Meu pai já tem mais de 80, minha mãe mais de 70. Eu quero honrá-los até o último dia. Eu quero viver muito. Para a glória de Deus. Agora, queridos, em quinto lugar, reconheça que você não é perfeito. Noé era um homem extraordinário. Andava com Deus. Andou com Deus 950 anos. Deus o escolheu de todas as famílias da terra para ser aquele que iria preservar a raça humana. Um homem que adorava, que obedecia. Um homem extraordinário. Fora da curva. Fora de série. Mas errou também. Pisou na bola também. Diz a Bíblia, lá em Gênesis 9... 20, 21, era agricultor, foi o primeiro a plantar a vinha, bebeu do vinho, embriagou-se, ficou nu. Pensa na cena, um homem de mais de 500 anos, toma um porre daqueles, né? Deve ter bebido bem, né? E fica pelado. Você já pensou na cena? Imagine você, tomar um porre e tirar a roupa dentro da sua casa, seus filhos, sua esposa, todo mundo vendo você pelado lá. Pensa na cena. Foi um ato reprovável de Noé. Ele errou. Eu não acredito que Noé não soubesse dos efeitos do álcool, do vinho. Provavelmente sabia, sim. Mas assim mesmo resolveu tomar aquele porre. Errou. Foi desonrado. Seu filho, Cão, ele foi lá e desonrou o pai. A Bíblia não diz exatamente como foi essa desonra. A Bíblia é bem econômica aqui nas palavras, né? Mas quando o texto fala que ele viu e comentou, alguns comentaristas acham que aconteceu mais coisas, que houve uma desonra maior do que essa. O fato é que foi uma desonra tão grave que a geração de Cão foi amaldiçoada. A geração de Cão foi amaldiçoada por causa da desonra. Agora, queridos, Cão errou, né, o filho, mas Noé errou também, e muito. Então, pais, mães, filhos, por mais que você ande com Deus,
Por mais que você obedeça a Deus, você não é perfeito. E um dia você pode errar. E no dia que errar, reconheça seu erro, peça perdão e faça as devidas reparações. É muito difícil aconselhar pessoas que não reconhecem que erram. Eu e Vera estamos acompanhando um casal nessa situação. Um dos cônjuges simplesmente se acha perfeito. Não, o errado é o outro, pastor. Eu não. Eu sou bom, eu sou boa, eu sou perfeito. Eu nunca adulterei, eu nunca fiz isso, nunca fiz aquilo outro, aquela história, né? Eu sou bom demais. O pecado mais difícil de tirar do coração de alguém é a justiça própria. Você sabia disso? Que o cara faz tudo certo com as motivações erradas. É difícil até de corrigir. Ele diz, olha, mas eu estou fazendo tudo certinho. É verdade. Você está que nem o fariseu que subiu no templo. Obrigado, Senhor, porque eu dou o dízimo, jejuo 2 vezes por semana, sigo tua lei. Eu sou melhor que esse outro aí, que não faz nada disso. Justiça própria é a coisa mais difícil de tirar do coração de alguém, a justiça própria. É quando você diz assim, eu sou bom, eu não errei, o outro que errou. Eu sou o cara, eu sou a mulher, eu sou o cara, eu sou a pessoa. Eu me basto, eu sou justo, eu sou íntegro. Não é. Vai errar um dia também, ou já errou. Seu coração precisa de tratamento igual ao do outro. Noé, queridos, errou. E se a gente está aprendendo com Noé, vamos aprender também que até um homem extraordinário como ele erra. Todos nós erramos, todos. A Bíblia não esconde os erros de seus heróis. Fala do erro de Noé, fala do erro de Abraão, fala do erro de Davi, fala do erro de Paulo, de Pedro, de todo mundo. A Bíblia mostra que nenhum de nós é perfeito. Todos carecemos da graça de Deus. Eu tentei procurar, por exemplo, o erro de Daniel, não achava na Bíblia o erro de Daniel. Mas eu perguntei assim, onde estava Daniel quando os companheiros dele foram lançados na fornalha? No mínimo, omissão. Todo mundo erra, gente. Todo mundo erra. Você, como pai, como mãe, como esposo, como esposa, já errou, está errando, ou um dia vai errar. Eu achava que eu era o melhor pai do mundo. Eu sou um pai maravilhoso. E eu dizia isso, gente, eu falava no púlpito. Eu sou um pai bom. Eu não falava com essas palavras, né? Mas eu dizia isso. Até que um dia meu filho foi estudar fora, em outra cidade. Passado 1 ano e meio, mais ou menos, que ele estava morando fora, Deus estava tratando o coração dele no meu. Aí, uma das vindas dele para casa, ele morava em Florianópolis nessa época, fazia faculdade lá. Nós fomos, quando ele veio num feriado, nós fomos jantar juntos, eu e ele só. E aí, naquele dia, Deus trabalhou nossos corações, que ele foi muito aberto e transparente comigo. E, gente, se tivesse um buraco, eu pulava dentro e me escondia ali. Porque o meu filho falou coisas que, para mim, nem existiam, mas eu tinha feito, eu tinha machucado o coração dele, atitudes minhas, posturas minhas que faziam mal para ele, eu nem sabia. Naquele dia, parece que eu levei um soco no estômago, assim. E eu percebi que eu estava machucando meu filho em algumas áreas e eu nem sabia. E havia uma barreira entre nós naquela época. E, graças a Deus, naquele dia, eu chorei muito, pedi perdão e a barreira entre nós acabou. Isso já tem vários anos. E ontem ele foi lá em casa e toda vez que nós estamos juntos, nós nos abraçamos. E é um carinho, um amor tão profundo, porque não tem mais barreira que eu pedi perdão de coisas que eu nem sabia.
Algumas eu sabia, mas não sabia da gravidade, de quanto a minha postura, a minha atitude o machucava. Todos nós erramos. Você já errou também. E vai errar de novo. E precisa da graça de Jesus. Peça perdão, querido. Marido, peça perdão. Esposa, peça perdão. Livre-se desse maldito orgulho. Peça perdão. Reconheça que errou. Peça perdão. Peça perdão para o filho. Peça perdão para seus pais. Peça perdão. Porque isso cura e resolve coisas no mundo espiritual. Queridos, eu quero terminar dizendo para você que, como pastor, eu tenho a oportunidade de ver muitas pessoas em hospitais. Não é um negócio bom não, né, pastor Joel? Mas a gente vai. Essa semana eu estive visitando o irmão da nossa igreja. Ele está em coma, todo entubado, ele nem soube que eu fui lá. Eu fiquei alguns minutos na UTI do lado dele, olhando os aparelhos, olhando aquela pessoa, uma pessoa que tinha tanta vitalidade, um homem que era empresário, empreendedor, um homem forte, mas estava lá todo entubado, em coma e, pior, em estado vegetativo. Foi internado há poucos dias, entrou em estado vegetativo, só um milagre para ele sair daquele negócio lá. Mas muitas vezes você vai no hospital e as pessoas ainda estão lúcidas. Elas ainda conversam, né? Elas sabem que estão doentes, algumas com doenças graves ou até estado terminal. E elas conversam com você e nessas horas, elas quando estão lá no leito de hospital, elas não dizem assim, pastor, por favor, pastor, diz para a minha família trazer as chaves dos meus carros. Ela não fala isso. Ela diz assim, pastor, por favor, fala para alguém puxar o extrato do banco lá, o extrato bancário, para eu ver o meu saldo. Ninguém pede isso. As pessoas dizem assim, pastor, por favor, diz para as pessoas trazerem o álbum de fotos da nossa viagem para a Europa. Traz lá, pastor, por favor. Não pedem isso, não. Ninguém pede medalha, diploma, troféu, títulos, dinheiro, patrimônio. Sabe o que a pessoa quer nessa hora, gente? Você já foi no hospital, alguém que está lá em cima da cama, sabe o que ela quer? Ela disse, pastor, eu quero meus filhos, quero minha esposa, quero meu esposo, quero meus amigos, quero meus irmãos da igreja, eu quero esse povo perto de mim. É tudo que a pessoa quer. Cuide bem da sua família. Cuide bem da sua família. Eu tive que dizer para uma pessoa recentemente, eu falei assim, você vai acabar sozinho. Porque você é egoísta, só pensa em você. Você vai acabar seus dias sozinho. Porque você não valoriza a sua família. Você não cuida da sua família, você não respeita a sua família, você vai terminar seus dias sozinho. Eu tive que assustar a pessoa. Cuide da sua família. Cuide dos seus amigos. Cuide dos seus irmãos. Esteja com eles. Seus títulos, seus diplomas, seus troféus, suas medalhas, seus carros, imóveis, patrimônio, suas viagens, seu conhecimento, tudo isso é bom, gente. É bom, mas não é essencial. Essencial é quem está aí do seu lado. É quem você deixou em casa. É a sua família. A banda pode se preparar, já estão aí. Vamos ficar em pé, queridos. Vamos fazer de novo o que foi feito ainda há pouco. Fica perto de alguém. Se você estiver com a sua família, fica com a sua família. Se você não tiver, se aproxime de alguma família aí, fica perto de alguém. Abraça alguém aí, fica perto. Ninguém sozinho. Fica pelo menos mais uma pessoa, não fica ninguém sozinho. Tá? Se aproxima de alguém, formam grupos aí. Tá? Essas pessoas vão representar a sua família. O esposo, a esposa, os filhos, os pais, os irmãos. Tá? Fica com alguém, ninguém sozinho. E nós vamos cantar uma música que fala
de ser uma casa de bênção, de como a família pode ser um lugar especial, uma casa de bênção. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltem ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade de amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sozinha. Aleluia. Queridos, nossa profissão é importante, nosso trabalho é importante. Ter patrimônio para cuidar da casa, um teto, um carro, é importante. Estudar é importante. Tudo isso é importante. Mas se você está colocando essas coisas antes da sua família, reconsidere urgente sua profissão, seus estudos, seu patrimônio, suas atividades, inclusive seu ministério na igreja. Nada disso é mais importante do que a sua família. Outra coisa, se você sabe que há uma barreira entre você e sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus pais, seus irmãos, se há barreiras, nós vamos cantar mais uma vez. Nessa hora, peça perdão a Deus e tome a decisão aqui, neste momento, de resolver isso. De acabar com as barreiras entre você e a pessoa que você ama, as pessoas da sua família. Nós vamos cantar novamente. E enquanto nós cantamos, coloque diante de Deus sua família, peça perdão aqui. E depois, quando chegar em casa, peça também, se for necessário. Faça aquela ligação que você não faz há anos, faça a ligação. Marca o encontro, faz a visita, faz o que for necessário. Porque no dia que você estiver próximo da morte, você não vai querer saber de outra coisa, senão estar bem com Deus e bem com sua família, com seus amigos. É eles que você vai querer que estejam do seu lado. Não termine seus dias sozinhos. Não termine seus dias solitários. Construa algo que vai continuar. Construa uma família bonita. Vamos cantar. Se você sabe que tem alguma coisa errada, fora do lugar, precisa acertar, toma a decisão agora de cuidar bem da sua família. Uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu.
nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade de amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração sua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sozinha. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração sua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sozinha. Amém. Pois a casa, Amém. pois a casa Amém. que um dia te recebeu Amém. nunca mais saberá viver sozinha. Pastor José Roberto e irmã Tereza, por favor, venham até aqui. Eles vão fazer agora uma oração intercessória, queridos. Permaneça onde você está. Eles agora vão representar todas as famílias. Assim como Noé representava a sua família diante de Deus, ele era o sacerdote do seu lar. Este casal representa todas as famílias. A autoridade espiritual que eles têm sobre esta igreja se transfere também a todas as famílias. Nós vamos ouvir a oração deles, nos abençoando nossas famílias. Receba esta oração e tome as decisões que você precisar tomar para que a sua família seja uma casa de bênção. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, só temos que agradecer a Ti, ó Pai. Nós como famílias, ó Deus, estamos aqui neste momento clamando ao Senhor. Mediante a Tua palavra, Senhor, que nós ouvimos, nós queremos Te agradecer e pedir, Senhor, o Senhor toque no coração do homem, da mulher, do filho, que possamos, Senhor, ser filhos diferentes, ser pais diferentes, ser mãe diferente. Senhor Deus e Pai, que haja um mover do Teu Espírito Santo em cada coração neste momento. Que cada um possa estar sentindo o toque do Senhor, para que de hoje em diante, Senhor, sua casa seja verdadeiramente uma casa alegre, uma casa feliz, cheia da Tua unção, cheia da Tua graça. Que a partir de hoje mude, Senhor, o comportamento dos pais, dos filhos, que possa mudar dentro de casa. E que o Senhor possa resplandecer a Tua luz sobre cada lar. E a bênção do Senhor seja constante em cada família, em cada pai, cada filho, cada esposa. Senhor Deus, nós Te agradecemos esta manhã, pois sabemos que o Senhor vai transformar, já está transformando os corações, já está transformando a mente, já está cuidando, Senhor, de cada família aqui presente e aqueles que estão em casa. Senhor, fica conosco e nos dê sabedoria para conduzir nossa família. Em nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém? Amém?